boas, tudo bom? Vocês devem começar mais vídeo pro canal, tem um bom tempo que o vídeo já não aparece. E eu gosto de gravar as coisas que eu faço, as novidades e tal. Mais pra frente vai ter muita novidade, né? Mas hoje eu vou fazer uma torta de maçã, a primeira vez que eu faço. E também a primeira vez que eu vou experimentar. Eu vou falar pra vocês se é bom ou se não, e se a receita dá certo ou não. Então vamos começar. Gente, para nossa calda, a gente vai usar aqui margarina, umas 3 colheres de margarina. A gente vai usar 200 gramas de açúcar. E a gente vai usar umas 3 colheres de canela. E também a gente vai usar 1, 2, 3, 4, 5 maçãs. Eu vou cortando, vocês vão precisar de 5 ou 4 mesmo. A gente está aqui com maçãs, elas são maçãs assim, maçãs médias. Pode usar também qualquer outro tipo de maçã, mas é comum assim, que os gregos usam, é a maçã verde. Eu vou começar cortando a maçã no meio. Depois a gente corta no meio de novo. Depois a gente corta no meio de novo. E a gente vai tirar esses miolinhos. Vou tirar de todos e mostro pra vocês. Gente, a gente vai tirando esses miolinhos aqui, ó, como eu vou mostrando pra vocês. Tem gente que coloca limão pra não enverdecer a maçã, né? Mas eu não vou colocar a ponta que eu vou fazer agora mesmo, então eu não vou colocar. Gente, já cortei todas as maçãs. E assim, gente, vou cortar bem chatinho, tá? Mas vai até rapidinho, tá? Agora a gente vai cortar elas bem fininhas. É importante cortar bem fininhas para todas elas ficarem bem cozidas. A gente tem que tomar muito cuidado pra não machucar a mão, tá? Gente, eu tô rindo da hora, não sei porquê, mas eu tô rindo. Assim, pra cortar bem fininho, quem quiser pode colocar no ralador. Mas não pode ficar muito fino, porque que ainda vai assar, né? Nossa, caiu, mas eu vou lavar. Quando que senão, na hora de assar, vai cozer demais, entendeu? Aí vai ficar, tipo assim, muito desmanchado. Gente, aqui as maçãs. Ai, Giovana, essa maçã ficou preta. Bota limão. Bota limão ou vinagre, gente, porque você deixa de molho, porque elas não vão ficar pretas. Mas como eu vou fazer agora, não faz muita diferença. Vamos fazer a calda. Gente, panela velha que faz comida boa. Então aqui é a nossa panela bem arregaçadinha. A mais arregaçada que vocês tiverem. Vocês podem botar aqui a manteiga e vocês têm que deixar ela derreter. Como o nosso vídeo tinha dado errado antes, aí a gente teve que regravar de novo quando a gente esqueceu de cortar a maçã. Aí a gente, por isso ela tá derretida, mas a gente vai deixar ela derreter mais um pouquinho. Ó, pode gravar aqui, produção. Agora começou a derreter, a gente vai colocar a canelinha, né, gente? Que são 3 colheres. Eu vou colocar tudo, colocar praticamente tudo pra dar o sabor. Vai ficar preto assim mesmo, mas não importa, que a maçã também tá preta, né? Então, ó, gente, vai ficar assim, bem bonitinho. É só até o tempo de dar uma fervidinha mesmo. Gente, agora a gente vai colocar a maçã. Gente, é bem rápido mesmo, então você já vai misturando, tá? E assim, gente, vocês têm que ir mexendo, tá? Quem quiser pode colocar mais margarina. Na receita que eu vi, tá? Eu pedi 150 gramas. Só que eu achei muito, o recheio ia ficar muito amanteigado. E a massa em si já é muito amanteigada, né? Então, eu decidi não colocar muito. Mas se você gosta, já fez, pode colocar mais. Gente, tenta não socar a maçã pra ela não quebrar, tá bom? Porque é bonitinho você partir e ver tudo ali bonitinho, sabe? Inteirinho. Agora eu vou colocar o açúcar, tá bom? E assim, é bem rapidinho mesmo. E o açúcar a gente vai colocar e vai deixar assim até ele derreter e formar uma caldinha. Ó, é importante você tentar também que a maçã ela vai soltando já um caldinho. Só que aí, se for ficando muito grosso, vocês podem colocar água. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de água. Mas assim, não é muito necessário não, tá bom? E ainda mais quando ela for cozinhar no forno, ela já vai soltar água. Então, vai deixar aí bem molhadinho. Não vai ficar duro o seu recheio não. Não vai ficar cortando parecendo uma pedra não. Vou colocar o limão pra ficar azedinho e não ficar muito, como é que fala? Não ficar muito doce, tá bom? Apesar de que não tá muito doce ainda não, tá bom? Eu tô mexendo aqui, e assim, a água vai subindo bastante, tá bom? É interessante a gente começar a fazer a calda primeiro, porque se a gente for deixar cortar a maçã e deixar fazer depois, vai ficar preto. E a nossa farinha tá faltando 30 gramas, mas aí é 520 gramas de farinha e tal. Eu vou deixar pra vocês a receitinha direitinho na descrição.
leite tá bem aguado, tá bom? Mas a gente não colocou nada, não. Mas vai ficando assim mesmo, como eu falei, a maçã vai soltando água. Eu vou deixar até dar uma cozidinha, até a maçã ficar um pouco mais maleável e até dar uma engrossadinha no caldo. Gente, vou mostrar mais de perto pra vocês como que a gente vai fazer essa nossa massa. Gente, assim, é bem simples mesmo, tá? Eu colocando até uns adicionais, mas a massa tradicional dos Estados Unidos, que os gringos usam, é só farinha, um pouco de sal e manteiga, né? A gente usa margarina. E eles usam água ao invés de creme de leite, mas eu vou usar quando ficar mais cremosinho. As nossas lindas maçãs, elas estão ali no fogo, no fogo mínimo, tá? E a gente vai começar aqui, então, colocando a nossa farinha. Todos os nossos ingredientes que são líquidos, eles vão ser colocados gelados, principalmente a manteiga. Por quê? Por conta que em tortas, assim, é importante você colocar esses ingredientes assim, gordurosos, que vai dar aquele creque-creque na nossa massa, eles gelados, porque é questão de física também, né? Por conta que se colocar eles gelados, deixa a nossa massa mais crocante. De vez em quando vocês vão dando uma olhada nas maçãs, mas assim, fica bem aguada, então demora, tá? Ainda mais no fogo mínimo. Então aqui a gente tem 520 gramas de farinha. Aqui eu tenho um pouco a menos, tem 483, por conta que a gente esqueceu de comprar farinha. Mas são 32 gramas a menos, então não tem problema. Então aqui a gente vai colocar 220 gramas de margarina ou manteiga. Não pode ser óleo, tá? Tem que ser alguma coisa assim, uma gordura mais emulsificada, como a margarina ou a manteiga. Igual uma massa de empada. A gente vai colocar aqui a nossa manteiga bem gelada, tinha acabado de sair do congelador. A gente vai colocar uma Penélope de sal, uma pitadinha de sal, eu falo que é Penélope. A gente bota uma colher de sal mais ou menos. Os gringos, eles só colocam sal, mas vou colocar açúcar, porque senão vai ficar salgada a massa. A gente bota aqui o açúcar bem pelotado. Pode colocar. Tem mais ou menos 100 gramas de açúcar que eu vou colocar. Mexer isso daqui muito bem com os dedos. Tem que fazer assim, esse movimento tipo de pinça, sabe? Por conta que senão o calor da nossa mão vai pra massa e meio que ativa o fermento da farinha. A gente também não desgruda o olho da nossa calda. Gente, você vai mexendo até se formar uma farinha. E também tem muitos receitas que colocam ovo, tem um que coloca que é fermento, mas eu não vou colocar por conta que pra mim vai ficar tipo um pão. E eu quero uma massa assim mais amanteigada, de torta mesmo, tá bom? E depois que você dissolver toda a margarina, você já pode ir apertando, que é pra você formar tipo uma farinha, sabe? Você vai esfarinhando assim. Tem muita gente que tem dúvida, né, quando vai fazer receita em relação ao ponto. E esse ponto é assim, um ponto bem de farofinha mesmo, sabe aquelas farofas de manteiga com farinha de mandioca? Então, é esse o ponto de quando, da primeira etapa, né? Quando você joga essa margarina. Agora a gente vai colocar o nosso creme de leite, tá bom? Eu não sei se esse daqui tá um pouco duro, mas enfim, eu vou usar esse aberto, ponto que assim, não usa muito, tá bom? E você vai colocando aos poucos mesmo. Pode ser com o soro mesmo, por conta que vai ficar molhadinho e o soro é meio que a gordura também, né? Experimentando, a massa já tá bem gostosinha já, tá? E 100 gramas é o suficiente de açúcar para essa quantidade. E aqui a gente vai jogar mais um pouquinho de, como é que fala? De creme de leite, por conta que não deu a quantidade certa aquele que a gente jogou. Para substituir o creme de leite, pode utilizar várias coisas. Tipo assim, tudo que é molhadinho você pode colocar. E você pode colocar ovo nas receitas, diversas receitas. Mas em relação ao líquido que você coloca para dar liga, né, na massa, para ficar também amanteigadinho, você pode utilizar ou água, tem gente que coloca água quente, água fria, acho que não muda muito não. Ou então você pode usar leite, esses derivados assim. Mostrando as realidades pra vocês, tá bom? Eu decidi colocar mais 3 colherzinhas de açúcar, que é equivalente a um daqueles copinhos meio que você tem de colocar pra medir o pó de café. Por conta que a gente prefere uma massa assim, mais doce, mas quem prefere um doce mais equilibrado, pode também. Mas eu e a minha família, a gente prefere uma
uma torta, assim, um doce mais doce mesmo. A nossa massa já tá bem amanteigada e ela também já deu ponto muito rápido. E eu usei uma caixinha de creme de leite mesmo, ponto que na outra tinha meia, eu usei uma caixinha de creme de leite. Quem quiser pode passar manteiga também, mas eu não vou passar. Agora eu vou levar pro freezer por mais ou menos 20 minutos, meia hora. É opcional, mas eu vou colocar pra minha massa ficar mais crocante, que é como a gente prefere. Uma realidade aqui pra vocês, a calda fica muito aguada e mesmo se ferver, ainda mais que como a gente tem que cortar a massa bem fininha, ela cozinha muito rápido, então a gente vai ter que separar a calda da maçã e a gente vai ter que dar uma engrossada nessa calda. Ah, por que tem que engrossar a calda, Giovana? Tem que engrossar a calda, porque senão quando a gente vai colocar, se você for desenformar principalmente, a base dessa calda vai ficar muito úmida, então ela não vai ficar tão gostosa assim, entendeu? Então a gente vai ter que separar. E eu vou separar aqui, ó. E a gente não colocou água, foi por conta da água realmente da maçã. Com alguns pedaços, mas a gente vai tirar. Importante, por que você vai fazer isso? Quando a gente não pode cozinhar muito as maçãs. Quando que senão, como elas vão ficar um tempo no forno, elas vão ficar muito moles, vão ficar desmanchando. Eu descobri que a gente tem que fazer e pra calda começar a emulsificar, né, você tem que colocar farinha. Eu pesquisei aqui e as pessoas na receita não falam isso, a maioria das pessoas não falam. Então eu tô falando aqui pra vocês também não poderem errar. Porque senão a calda ia diminuir muito, ia ficar dura, talvez depois também, né, e não ia ficar tão bom. Então quando ela tiver, ó, nesse ponto aqui, quando você colocou a farinha, pode desligar. Pedaços por conta da maçã, tá? Mas quando você for colocar farinha, você coloca e vai mexendo bem. Gente, é mais ou menos uma daqueles copinhos de café de farinha, tá bom? Eu vou colocar mais ou menos na descrição, mas é mais ou menos 32 gramas de farinha. De engrossar a calda. A massa já foi pro freezer e agora a gente vai organizar as coisas e aí, daqui meia hora mais ou menos, a gente vai poder moldar a nossa torta. Já ficou um tempinho no freezer, a nossa calda também já emulsificou. E agora a gente vai separar 1/3 da massa, que a gente vai fazer a nossa tampa. E o outro que sobrou, né, que foi os 2/3, a gente vai fazer para esticar aqui na nossa vasilha. Eu escolhi redonda por conta que é mais tradicional, para ficar mais bonitinho, que é a primeira vez que eu tô fazendo. Então vamos esticar então. Eu tô improvisando no meu rolo, tá? Isso daqui é um socador de alho, mas eu tô improvisando no rolo, ele não fica com cheiro não, tá? Tem gente que gosta de usar plástico para poder esticar a massa, mas eu não vou usar não, por conta que aqui não tem papel filme, mas quem tiver pode usar, tá bom? Nossa massa quebrou um pouco, mas aqui já estamos acertando e o fogo tem que estar pré-aquecendo enquanto isso. Gente, essa massa ela deve assar muito rápido, então eu acredito que ela fique umas meia hora no forno e tal, mas aí eu vou mostrar pra vocês, vou cronometrar pra ficar certinho. E gente, assim, já são quase meia-noite e eu tô bem cansada. Ela ficou assim, ainda tá um pouco líquida, mas eu vou deixar assim, que é bom dar uma olhadinha na nossa massa, como a gente não vai desenformar. Mas quem quiser pode colocar mais farinha, mas não coloca muito, gente, é mais assim, no olhômetro mesmo, tá? Depende também de quanto caldo que as suas maçãs soltam, tipo de maçã e etc. Agora eu vou esticar para eu poder fazer a tampa. Eu vou esticar e depois eu mostro pra vocês. Gente, agora a gente vai colocar aqui assim a nossa calda. E espalha bem para ficar bem uniforme. Não tem problema o nosso recheio ficar mais baixo do que o tamanho da massa quando que a gente vai ajeitar. Eu vou ajeitar, depois vou explicar pra vocês. Gente, tô bem cansada, mas enfim. Agora eu vou botar nosso torta pra assar e ficou assim. Não vou levantar com que tá bem líquido. E eu vou mostrar pra vocês as dificuldades depois, pra assar, né, e tal. Mas até agora ficou bem bonitinho. A gente teve um pouco de dificuldade na hora de montar a torta. Eu aconselho vocês botarem uma base, mas a gente quis deixar assim, que é o tradicional. Mas achei que ficou bem bonitinho, agora a gente vai colocar pra assar.